como foi a experiência na seleção brasileira? Aí, assim, Nescau, aí teve a primeira convocatória, que era para ficar 50 dias. E nesse período ia ter a Copa Nike. E aí eu viajei e nisso, um mês depois de seleção, fui encontrar os guris lá na Holanda. Aí, jogamos tudo campeão, né? Aquela alegria e eu tinha que voltar para a Inglaterra. E aqui dentro de mim eu não quero. E aí falei com o pai, né? Quando vejo, já falaram com o empresário na época, resumindo, Diego, tá liberado, vai poder voltar. E eu, feliz da vida. Aí chegamos, tudo, aquela festa, tudo. Só que nisso eu fiquei um período sem ser convocado. Né? E eu tinha ido bem nas competições com a seleção que eu tinha jogado. E até então eu não estava entendendo. Aí, na época, depois, 4, 5 meses depois, fui convocado, fui chamado de novo. Aí já foi... Não, foi com os 8-4 ainda. 8-4 ainda. Aí quando eu cheguei lá, o treinador me chamou, sabe por que tu não foi convocado das outras vezes? Porque naquele período lá atrás era para te ter voltado para jogar a competição com nós e não ter retornado para Porto Alegre. E aí eu expliquei, eu conversei, né, e o que me passaram foi que eu tinha sido liberado, né, senão eu teria voltado. Mas eu fui cortado também, que eu fui machucado e tu vê na cabeça, né, e eu não queria ir convocado nessa segunda vez de novo, porque eu me sentia fora, um peixe fora da água. Estava acostumado com os guris ali e eu não me sentia muito à vontade com os mais velhos, né? E eu era o único que tinha 16 anos na época, né? Tinha 15 anos. Então eu não me sentia à vontade e o meu desejo não era ser convocado. E quando eu fui cortado, eu fiquei super feliz. Voltei feliz, voltando assim, coisa boa, não vou ficar aqui. Mas vai te ver a cabeça, né, do menino, né, na altura. Hoje, claro, a gente se instrui nos nossos filmes diferentes, né? Sim. Porque é um prazer tá vestindo. E isso depois se confirmou, né? No outro ano, quando o Diogo foi convocado, já foi assim diferente, né? Parece que o semblante já foi diferente. E a própria sensação, né, por estar encontrando meninos da nossa categoria, né? Porque claro, a gente jogava contra. Diferente do Diego, quando foi com a categoria mais velha, não conhecia ninguém. Exceto o Bruno, que era aqui do Grêmio, e o Tavares, mas na nossa categoria, quando foi todo mundo aí, era um prazer, né? É verdade, verdade. Foi quando teve a minha primeira convocação. Aí não teve choro. Aí o choro era de alegria, né? Aí o choro era diferente, era choro de alegria. Foram muitas convocações nesse período, né? Da Sub-16 até a Sub-20. A partir da primeira... Da primeira, daí foi praticamente a base inteira da seleção a gente fez. E depois, né, ficou mais legal, mais tarde ainda, que aí foi convocado o Rodrigo Paulista, o Renan, o Felipe Atirso e nós dois, né? Eram 5 do Inter que... Então foi um período assim super legal que a gente teve na categoria de base. Qual é a visão que vocês têm sobre as categorias de base nos dias atuais em relação à época de vocês? Mudou bastante, né? Isso é notório, com muito mais competições, né? Hoje tu pega do infantil até sub-20 ali, tem jogos que são transmitidos ao vivo, coisa que era muito difícil na nossa época. Que não tinha, né? Na verdade, não passava nenhum jogo. A única transmissão que teve foi a final sub-15, que foi no Rio, que era a seleção, Foi com a seleção. Com a seleção ainda, né? Então, as categorias de base de clube passaram na TV. Não passava nenhum jogo, né? E hoje se vê a Copa BH passa, né? Taça BH passa, é transmitido. Copa Santiago é transmitida, aí tu pega... FPAM. Também não sei, pode passar também. Na internet, que também era uma coisa muito rara na nossa época, restrita, né? Muito restrita. Então hoje tem muito mais informações, né? Tu consegue montar um material, por exemplo, coisa que nós não tinha. E essa é uma das evoluções, né? Tem Copa do Brasil, tem Copa do Brasil sub-16, sub-17, sub-18, sub-20, tem Campeonato Brasileiro, como eu disse, são evoluções que melhorou, né? Não tenho dúvida disso. Uma das coisas que mudou bastante também na nossa época, eram jogadores mais regionais, né? Tinha pouca gente de fora, né? Eu lembro no nosso time ali,
pegava dois jogadores, que era o Maicon e o Jean. Hoje, por exemplo, aqui no Sul vem muito menino, dupla Grenal vem muito E a menino própria de fora, né? taça, acho, né? Agora que o último título da Taça São Paulo tinha bastante jogadores, não lembro agora se era do Inter ou do Grêmio, de fora. Sim. E estava ao contrário, na verdade eram mais jogadores de fora do que jogadores do estado. É uma coisa que mudou bastante, assim, o meu ponto de vista, né, hoje tem um impacto no profissional também, né? Tu vê que o profissional hoje, falando do Inter, né? Na nossa época, tu vê quando a gente subiu ali, né? Era eu, era o Diogo, era o Cleito Xavier, era o Nilmar, né? Daniel Carvalho, o Ismael. Tu vê só aí 6 nomes, né? Que transitaram hoje tu vê poucos nomes. Sim. Né? Da base no profissional. Chegando para jogar, né? Que a gente chegou jogando. E eu acho que teve também uma mudança ali. Eu acho que o Inter precisava voltar um pouco à essência, né? Trabalhar mais a fundo ali, porque nesses últimos tempos, na minha opinião, foram poucos jogadores que transitaram do sub-20, do júnior, para o profissional, né? Exatamente. Coisa que não acontecia, era com mais frequência. E até hoje tu vê o Grêmio, né? Que está fazendo mais esse papel mais ali, né? trabalho. E outra coisa que mudou, né, Scal? Que na nossa época a gente treinava no complexo que era tudo ali no Beira-Rio, né? Tinha o campo A, o campo B, o campo C e o campo D. Sim. Então todas as categorias treinavam nesses campos, né? O campo A era do profissional, mas o B, o C e o D ficavam para a categoria de base. Então era muito perto, né? Já respirava aquele ambiente. Já respirava e Sim, sempre tinha um chamado ou outro, né? Chama o fulano para completar fácil, aqui, para treinar com o profissional. E hoje, né, a categoria de base do Inter está lá em Alvorada. Sim, tem até um episódio nisso. Em Eldorado. Teve um episódio, isso em 2001, né? A gente estava nos juniores, mas tinha idade juvenil ainda, né? Uhum. E aí a gente estava treinando ali era no D. E o profissional estava treinando no C, do lado. Sim. E aí faltou um atacante. E aí foram lá, o Lisca não, vai lá, Diego, vai subir lá para treinar. Eu lembro que entrei no coletivo, fiz o gol, aí até o Lisca no outro dia, vai, isso daí, a gente está treinando para isso. Sim. É isso que a gente se prepara, para chegar amanhã, que nem chama o Diego, vai lá em cima e dá conta do teu recado. Mas era por conta disso também, porque ficava tudo ali no complexo, né? Hoje é difícil, não tem como tu pegar um jogador lá da Alvorada, não, sim, faltou um jogador profissional, hein? E eu acho que essas mudanças também atrapalharam um pouco, né? Isso eu acho que aqui no Sul, assim, mais, né? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro. Que é no mesmo, claro, que é no CT. Hoje, a base, ela treina no mesmo ambiente, que o profissional. Né? Outra coisa que mudou muito da nossa época, o que a gente fazia de preliminar, né? Exatamente, era o ponto que ia chegar. Preliminares, né? Os preliminares dos jogos. Então, acabaram. Já respiravam aquele ambiente da torcida, da pressão, né? E isso ajudava até nas próprias competições do menino, daqui a pouco, se não sofrer aquela pressão, já está acostumado, né? Com aquela pressão da torcida. Né? Além de tu respirar esse ambiente, o torcedor já conhecia, né? Sim. Pô, o torcedor mesmo conhecia a nossa categoria, o nosso time, né? Então eles já sabiam, quem ainda é o fulano, quem lá é o ciclano. A torcida já conhecia. E hoje é muito mais difícil, né? E tu vê que é um o torcedor ia mais cedo para ver a preliminar, né? É um era o futuro, o futuro do clube, né? Exato. E era um processo, fazia parte da formação, né, também, tu suportar, né? Porque chegava ali dos 15 minutos de jogo do segundo tempo da nossa categoria, do nosso jogo para frente, o estádio já estava começando a ficar cheio. Já estava cheio. Então tu te acostumava com aquele ambiente, com a torcida já ali cantando. Era uma forma de preparar. Né? De preparar. E hoje isso, infelizmente, acabou. É um dos pontos negativos, assim, né, que teve essa mudança, porque fazia parte do processo. Pô, e era legal, né? Quando ia jogar Grenal lá no Olímpico, né? Preliminar, Grenal, torcida do Grêmio. Isso amadurece. Amadurece, claro. Porque tu não tem o impacto daí, né, de chegar no profissional e daqui a pouco tu vai para um jogo te assusta, né? Estádio cheio, tu não vivenciou isso, né? Tu não teve esse processo, então tu tem que amadurecer muito mais rápido, tu tem que te adaptar muito mais rápido. É que hoje tem muitas regras, né? E acabaram com isso, né? Acabaram com isso. É um ponto negativo. É um dos pontos negativos. A questão de vocês sempre jogarem no internacional,
houve propostas também, junto com as convocações, a questão do patrocínio, a conquista do Mundial, né, da Copa Nike. Houve também alguma proposta que vocês têm saído do clube, de saída do clube? Sim. Nós foram duas, né? Do time holandês, né? Da Feyenoord. Na época, conforme foi tendo esse destaque, né, nosso de campo, né, começaram a ter alguns interesses, né, e, consequentemente, após o título, né, nem foi antes. Foi antes da Copa Nike. Eu lembro que foi bem na época da transição do Ronaldinho Gaúcho, do Grêmio para o PSG. E daí nós tivemos um encontro com o diretor na época do Paris Saint-Germain também, que foi feita a proposta para nós. Nós sairíamos livre do clube, né? Sim. Assim como o Ronaldinho estava saindo, né? Só que nós, né, por estar vivenciando um momento já legal na categoria de base, por ser colorados, né, nato, sim, e tendo uma visão... até a visão também era de ajudar o clube, né? Sim. Porque o Inter sempre nos deu todo o apoio, todo o suporte. E talvez naquele momento não seria legal, porque a gente sairia livre, né? O Inter não ia ganhar nada. E a gente começou a ganhar destaque através do Inter, né? Sim. Então um dos motivos também que fez a gente ficar, e claro, o sonho de jogar no profissional. Esse de mais de consideração, então, mais de consideração, clube, né? Que mudou hoje, né? Hoje os conceitos são outros, né? Tu vê assim muitos jogadores jovens mesmo, né? Que nem passam pelo profissional, já transferindo para fora. E tu vê, isso era uma coisa que a gente tinha no sangue, né? Não, a gente quer jogar no profissional para depois sim, e talvez dar um retorno para o clube. E daí a gente fez a escolha de ficar em Porto Alegre. Por mais tentação e vontade que tinha de estar perto do Ronaldinho, que era um ídolo, né? Era do time adversário, mas era um craque de bola já, né? E a gente se espelhava muito nele, mas conseguimos segurar isso, né? Desde ele sair, ficamos. E como foi a transição base profissional? Nós entendemos que quando chega nessa etapa aí, é muito difícil, né? É verdade, a gente, acho que por todo esse processo, né, quando fomos efetivados de vez, né, no profissional, foi uma coisa muito natural, assim, né, mas também contando muito pela recepção que na época tinha o Clayton no profissional, que nos conhecia já desde guri, tinha o Vinícius, né, tudo jogadores cria da base que sabiam como funcionava esse processo. E isso nos ajudou muito a nos adaptar na equipe principal, porque é uma troca muito forte, né? Porque na base é muito mais parceria, né? Tu convive com os guri muito mais tempo, né? Da tua idade. A cobrança é... Exato. E aí quando tu chega no profissional, realmente tem essa cobrança de resultado, de desempenho. E o próprio treinamento, né? Que muda muito, né? Eu lembro o nosso primeiro treino lá no profissional, quase me deu cãibra, se não me deu cãibra. Eu lembro que eu pensava, eu não vou aguentar, eu vou ter que sair. E eu todo arrepiado, dando calafrio. E o Clayton, não, vamos, é assim, vamos. E aí foi, como o John falou, eles foram peças fundamentais para a nossa permanência ali naquele momento, porque como também colocou nesse canal, é difícil tu chegar e se manter. Né? A gente tinha toda aquela empolgação, claro, tinha qualidade também, mas só isso não chega, né? Tu tem que dia a dia estar demonstrando. E o Muricy foi uma peça também fundamental, porque ele soube gerir bem a base e o profissional, né? Sim. Então ele conseguiu mesclar bem o pessoal que já tinha mais experiência com o pessoal mais novo. E era um momento, te cortando, era um momento que o clube também atravessava por necessidade de atletas da base, né? Base. Porque estava num bom período naquela época, né? E aí quase caiu em 2002. Em 2013, então, o clube não tinha muito dinheiro e tinha que fazer contratações pontuais, né? De atletas profissionais e juntar com a base. Então, o que houve? Pegou os destaques da base, né? Foi tudo uma aposta, até o próprio Muricy foi uma aposta. O próprio Muricy que estava vindo do Figueirense. Em 2002, então aquele grupo foi uma aposta e deu certo, né? A gente fez um baita campeonato brasileiro
voltamos a vencer Grenal, né? Porque o Inter fazia 3 anos e meio quase que não vencia um Grenal. E tu fez gol no Grenal, né? Eu fiz o gol, foi no outro ano, né? Esse até teve uma história no primeiro Grenal, que foi o que o Inter venceu lá no Olímpico. Era para mim sair jogando, né? O Muricy queria me botar de meia. Só que eu não gostava de jogar de meia, eu gostava de jogar de atacante. E tu vê, a gente já tinha uma personalidade, né? Uhum. Que aí, se fosse outro, tá, quer de botar de meia, ia ficar quieto, tá? E eu falei pro Clayton, eu não me sinto bem, não me sinto à vontade jogando de meia. Se é pra mim jogar, eu quero jogar de atacante, não de meia. E aí o Clayton, depois junto com o Klemer, eu lembro, a gente chegou no vestiário, fomos lá falar com o Muricy, aí colocou essa minha situação. O Muricy, não, beleza, garoto, se tu não sente a vontade de jogar de meia no meio campo, eu vou te segurar e aí no segundo tempo, se precisar, eu te ponho no ataque. Só que antes disso, né, eu lembro que estava eu e o Diogo em casa, nossos pais tinham ido pra praia, era numa quinta-feira, acho, e o Amaral, né, o jogador do Amaral, tinha acabado de chegar da contratação do Grêmio. Sim. E aí eu lembro que de manhã, eram umas 9h30, 10 da manhã, estava ainda meio sonolento, o pessoal da 0 Hora me ligou. E aí, Diego, preparado para jogar o Grenal? E eu fui e falei, não, se for para sair jogando de meia, eu não quero jogar. Ah, beleza. E aí ligaram pro Amaral, e o Amaral, não, eu tô fora de ritmo, mas se for preciso eu quero jogar, é clássico. Mas quando vê no outro dia na 0 Hora, bem grande. Enquanto um não quer jogar, o outro quer. Imagina 17 anos, 17 anos. 17 anos, aí imagina, os caras lendo aquela reportagem, aquela matéria, né? Falei, meu Deus, e agora? Aí nisso a mãe já ligou, a gente tá indo pra Porto Alegre, que a gente vai ficar aí com vocês. Não deixar mais falar isso. E eu já fazendo não, mas na minha cabeça tava, vou chegar no Beira-Rio, os caras vão me detonar, né? Claro. Porque, como é que pode? O que tu fez, garoto? Não, tem que querer jogar. Aí quando eu cheguei no Beira-Rio, o Paixão chegou em mim, garoto, parabéns. Enganou bem ele. Saiu por cima. Saiu por cima, né? Mas depois aí tivemos a conversa e aí o Muricy entendeu perfeitamente e a gente ganhou. Eu entrei no segundo tempo, dei o passe aí pro Daniel e o Daniel fez o gol da virada. E a partir daí que começou o Inter a voltar ao cenário de novo, né? Até teve uma lá contra o Figueirense, que eu tava mal no jogo. Ah, é? Mal no jogo, né? Diego, Brasil, aquela tarde, né? assim, né? Que tu acorda e não tô legal hoje. Primeira bola do Diego já perdeu quase gol do Figueirense. Esse Muricy só lá pra trás, né? Falei, o Diogo tava no banco, né? Eu tava no banco, né? Falei, mas não sou eu que tô jogando, né? Tá violando, né? Meu irmão vai... Aí deu outro lance, perdeu o gol. Gol dos caras. Eu sei que eu perdi 6 bolas, aí na sexta que eu perdi, saiu o gol do Figueirense. Aí no intervalo não teve outro, né? Sim. E o Muricy daquele jeito, né? Explosivo, né? E tendo que corrigir, sim, tendo que ser firme na hora que tem que ser. Exato. Que é profissional, né? Que entra a cobrança. E nós voltamos no vestiário no intervalo, eu me sentindo mal, né? Eu falei, o Diego não tá legal no jogo, né? Isso tu vê, é coisa de família também, né? Sim. Pô, irmão, de sentir, né? De sentir. Eu lembro que eu tava do outro lado, o banco ficava aqui e eu tava do outro lado do campo. E eu escutando o Muricy berrando, né? Me chamando e eu fingindo, né? O Diogo tá lá do banco aí que escute por mim. Mas tu vê aí que vem o papel do treinador, né? De passar confiança. Porque poderia simplesmente, jogou mal, deu, encostar, tá fora. No outro jogo, no final de semana, o Muricy me manteve como titular. A gente jogou contra o Flamengo, era um jogo grande. E eu joguei, fiz gol, porque quem me passou a confiança e me manteve no time. Né? Se fosse outro treinador, o que faria? Não, é mais fácil tirar. Ele jogou mal aqui, o jogo ali já deu oportunidade para ele. Tá chegando, né? E acontece muito isso. Por isso, muito jogador jovem também se queima, porque não tem esse suporte, né? Sim. Às vezes o treinador não tem esse feeling, né? De, ele não teve bem nesse jogo, mas não, é a confiança, eu vou manter, né? É um processo. E o Muricy teve um papel muito importante na minha carreira, na carreira do Diogo, porque ele nos ensinou isso. Né? Vamos falar um pouquinho dos clubes que você atuaram fora o Internacional, né? Eu fiquei no Inter, né, até 2006, quando eu tive a minha primeira saída, que eu fui para o Paulista de Jundiaí. Aí na sequência estive no Curitiba, aí estive no Ipatinga, Bragantino, aí fui jogar no futebol chinês.
onde a gente pôde jogar juntos, né, novamente. E foi um ano muito bom. Aí depois tive o retorno, tive no Caxias, no Botafogo de Ribeirão Preto, tive no Sport Recife, no ABC de Natal, e casa. E depois tive o retorno aqui para o Rio Grande do Sul, né, onde tive no Aimoré, no Cruzeirinho de Porto Alegre aqui, e agora já faz um ano e pouco que eu estou no Esportivo de Bento Gonçalves. Sim. Diego? Eu saí do Inter, estive emprestado no Santos, Figueirense. Fez dupla com o Robinho, né? Fiz dupla com o Robinho, Diego é o verdadeiro, né? O verdadeiro Diego. Sport Recife e Marília, né? Na época Série B. Depois aí fui para a China, tive 2 anos na China. Como o Diogo falou, o segundo ano foi um ano espetacular mesmo, né? Por tudo aquilo que a gente vivenciou, né? Na base e até mesmo profissional no Inter, e poder se reencontrar novamente e atuarmos juntos. Foi muito legal esse período. E depois migrei para Portugal, foi onde eu fiquei um período maior, né? No Nacional da Madeira fiquei 6 anos e meio, né? Sendo nos últimos 2 anos fui capitão. Né, tinha uma consideração muito grande lá no clube, dentro do clube, né? E é um clube também que eu admiro muito, né? Depois do Inter é o Nacional, né? A equipe que eu torço. E aí tive uma passagem rápida ali pelo Chipre, né? Fiquei 8 meses, né? Tive a oportunidade de jogar um playoff na Champions League, né? Contra o Zenit, né? Da Rússia, e também contra o Tottenham. Né? E depois aí tive uma passagem na Tailândia, né? Fiquei 1 ano lá, e confusão com o presidente lá, o presidente foi preso. E aí depois retornei para o Brasil, tive uma passagem rápida em Brasília, e aí voltei para Portugal. E agora tenho um contrato aqui com o Grêmio Bagé. Sim. E como é a cultura, né? Viver essa cultura europeia, no caso asiática. Para mim foi mais confortável a minha chegada, porque o Diego tinha jogado 1 ano antes lá, né? Então eu não tive aquela dificuldade de ter que descobrir mercados para estrangeiro. A convivência do dia a dia, né? Contrário, quando eu cheguei, apesar que eu tive um colega brasileiro que me ajudou bastante lá, né? Na época eu não sei falar inglês, hoje eu entendo muita coisa, mas na época eu não sabia. Continuo sabendo. Eu não sei, mas na época era zero e o rapaz sabia e me ajudou muito. Quando eu cheguei lá, que nem eles têm a cultura deles, óbvio, né? E o treinador, ele tinha o costume lá de bater nos caras. O treinador batia nos jogadores. Faltando 2 semanas para começar o campeonato, estava tendo um coletivo e um lance normal de treino, de jogo, né? Eu adiantei a bola, o zagueiro chinês achou que fosse chegar antes, né? Na época eu era muito rápido. Dei o tapa antes e ele me deu uma chegadinha normal, aí eu fiquei caído ali. Sim. Só que eu tô de costa, né, pra fora do campo. Quando eu só escuto uns barulhos assim de uns tapas, né? Quando eu me viro, tá o treinador dando no zagueiro. E eu, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí, será que se eu der uma chegadinha, alguém também botar uns tapas? Ainda bem que era atacante. Aí aqui a Nescau foi pra casa. Só te cortando, mas com os estrangeiros não tinha essa atitude, era só com os chineses, o jogador local. E aí eu tava em casa, o treino foi ali de manhã, né? Eu tava em casa à noite, bateram lá na minha porta, fui abrir a porta, era o tradutor, tava com o auxiliar do treinador e o zagueiro que tinha me dado a chegada. E aí eu fui, me pegaram não? Aí o treinador falou, não, o treinador mandou ele vir aqui te pedir desculpa de novo. Aí eu falei, não precisa disso, né? Sim. Faz parte. No outro dia eu fui falar com o treinador, falar que não precisava. Ele falou, não, isso daí é uma coisa eu e ele, tu não tem que se meter. E essa foi a nossa resenha da base com essas 2 feras. Como eu disse no início, os reis da base, né? Diego e Diogo, deixando uma mensagem aí pro pessoal da base, para os atletas da base, para nós finalizarmos a nossa resenha. A mensagem que eu tenho para deixar para a gurizada, né?
para nunca desistir, né? Acreditar sempre no seu potencial, trabalhar duro, nunca deixando de sonhar, porque é possível. Assim como nós chegamos, né? A gente sempre teve esse sonho e muito claro muito claro na nossa cabeça que a gente ia chegar e chegamos, respeitando todo mundo, sempre tendo os pés no chão, e acho que esse é o grande segredo. Exato, nunca desmerecer ninguém, né? Sempre respeitar o companheiro, e eu acho que uma palavra que é fundamental é acreditar e trabalhar, né? Porque sem o trabalho e sem acreditar, não vai chegar. Nada é possível. E nós chegamos porque nós acreditamos e porque nós trabalhamos. A gente escutou muito nossos treinadores, né? Escutamos muito as pessoas que eram próximas de nós, né? Nossos pais, nosso irmão mais velho, né? O nosso avô que dava muito conselho. E sempre respeitando e sempre se divertindo, né? A gente se divertia. A gente tinha o prazer de ir para o treino e se divertir. Então não percam isso, porque isso vai ser essencial para aquilo que vocês querem, que é com certeza chegar na equipe profissional. Muito obrigado, Valeu, Diogo. Nescau. Muito obrigado. Valeu, Nescau, pelo convite. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixe seu like e compartilha para geral, sigam as nossas redes sociais, programa Categoria de Base. Salve, salve! Boa homenagem!